bem-vindos e bem-vindas ao podcast Live com a minha querida amiga, cantora, apresentadora, atriz Juliana Valiati, falando aqui novamente do tema Frei Galvão, no programa Frei Galvão vai às comunidades. É uma difusão que nós estamos fazendo da figura magnífica do primeiro santo brasileiro, e a Juliana é devota também, tem bastante devoção. E então, boas-vindas, Juliana, que bom ver você. Oi, Malcolm, dizer que é uma alegria estar hoje aqui com vocês para falar dessa história tão bonita, né? E dessa música linda que a gente gravou, Frei Galvão. Frei Galvão, certo. Nós temos uma música gravada, uma composição que eu fiz, em homenagem a Frei Galvão, né? E a Juliana fez uma interpretação magnífica e nós temos um clipe bonito que vocês vão ver no final dessa transmissão. Mas, Juliana, me conta um pouquinho onde você nasceu. Para quem não conhece, você tem milhões de seguidores, que eu sei, mas quem está chegando agora, que não sabe, conta um pouquinho da tua história. Malcolm, eu sou natural do estado do Paraná, da cidade de Marechal Cândido Rondon, que fica bem no oeste do Paraná, mas eu cresci no distrito de Marechal, que é Porto Mendes. Quero até mandar um beijo para todo o pessoal lá de Porto Mendes, do Paraná, que sempre está acompanhando o meu trabalho. E eu comecei a cantar ainda menina, tinha 6 anos de idade, sempre com incentivo dos meus pais. Muito bem, muito bem. E lá em Marechal Cândido Rondon, não é isso? É o município, né? É, município. Lá vocês chegavam a falar guarani, espanhol, porque está pertinho do Paraguai, não está? Sim, fica bem na divisa do Paraguai, Porto Mendes, que é o distrito de Marechal. É só pegar o barco, a travessia, uns 40 minutos está no Paraguai, ou indo pela estrada, mais ou menos, em torno de uns, não tenho certeza, 70 quilômetros, chega até Guaíra, passa a ponte de Ayrton Senna e também está no Paraguai. Muito bem. Mas você aprendeu a língua guarani, que é uma das línguas do Paraguai? Infelizmente não, Malcolm, mas eu gostaria de saber, porque é linda demais. Mas assim, eu cantei muito no Paraguai, quero mandar um beijo para todo o pessoal do Paraguai, mas eu canto em espanhol também. Aham. Muito bem. E para a gente conhecer mais um pouco, além da carreira musical, né, você também é compositora, tem algumas composições suas, e você também trabalhou em filme, né? Você trabalhou em televisão. Conta um pouquinho dessa parte aí. Malco, eu tenho várias músicas escritas, algumas juntas com o meu pai. Meu pai também gosta muito de música, né? Ele canta mais por hobby, mas foi Sim. meu pai e minha mãe que me incentivaram muito na música, até hoje me apoiam. Tem uma das canções, Mas Você Pode de Mim, essa é uma composição minha do meu pai, onde eu divulguei nas 25 capitais ao lado do cantor Amado Batista, essa música. Eu também participei do seriado A Saga, que conta toda a colonização do estado do Paraná. Eu fiz a personagem Bianca Hernandes, cantei as músicas da série, então foi assim também uma fase bem importante da minha vida. E ainda na minha adolescência, Malcolm, no ano de 2000, eu venci um concurso da Rede Globo, o Gente Inocente, fiquei em primeiro lugar do Brasil, onde o Olha, Brasil pôde conhecer um pouco mais a Juliana Valiati. Na época, fiquei 3 anos contratada por emissora, fazendo vários especiais, né? E eu sou apaixonada pela música, pela arte, né? E desde criança, sempre seguindo nesse sonho com muita determinação, com muita esperança e com muito trabalho. perfeito. E por falar no filme, na série, né, a saga, muito bem feita, eu assisti um pouco, alguns episódios, né, aproveitar e mandar um abraço para o diretor desse projeto, que é um amigo comum que nós temos, né, o Sim. querido Manaus que me ajudou bastante na minha carreira também, lá nos tempos
de novelas da Globo, ele tinha ele trabalhava na TV Globo naquela ocasião, né? Isso já faz muito tempo, mas ele é uma pessoa de grande talento e muita amiga nossa, né? Sim, uma pessoa maravilhosa. Manaus Aristides. Manaus. E o nome dele não é Manaus, mas ele é um apelido porque ele andou fazendo alguns trabalhos em Manaus, né, Amazonas, uma vez. Acho que é isso que é a história desse nome. Mas você também participou, você também é mineira de coração, né? Que eu já vi você cantando uma música de Carlos Gomes, que é campineiro, né? E eu já vi você cantando uma música muito bonita, num contexto mineiro, né? Conta um pouquinho da experiência dessa, como é que foi isso aí? Ah, eu adoro Minas Gerais. Um beijo para todo o pessoal de Minas Gerais. Faço Ah, muitos eu também. shows nesse estado incrível, o pessoal tão carinhoso, acolhedor. Sim, eu fui convidada, fiquei muito honrada em fazer um documentário que eu participei cantando com a música Minas Gerais. Foi divulgada, né, durante muito tempo pela TV Evangelizar. Então, assim, Ah, adorei muito de ter participado desse documentário tão importante assim, do estado de Minas Gerais. puxa vida, eu já ouvi, ficou muito linda a sua interpretação. Tá? É, uma música, na verdade, é uma música já tradicional de Minas, Minas Gerais, né? Mas ela é baseada numa área de uma ópera, eu não me lembro agora qual que Linda, é, né? né? Muito bonita. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Tá aí uma palhinha da Juliana Valiati cantando Minas Gerais. Eu também gosto muito de Minas Gerais, viu, Juliana? Eu gosto, tenho antepassados por parte da minha mãe, de Diamantina, Minas Gerais. Então nós sempre que podemos vamos lá. Faz tempo que a gente não vai por causa de pandemia, essas coisas todas, né? E, mas, e também, tão longe de mim distante, é uma das melhores interpretações que eu conheço, Ah, da obrigada, Juliana Valiati, né? Que faz obrigada. parte da saga, né? Foi da saga, né? Claro, Que você. É, sim, essa música, ela foi muito importante também gravar ela. Ela aham, é uma música assim, muito forte, que tem uma letra muito bonita, né? uhum, E eu fiquei uhum, feliz em fazer também. Essa música foi um tema de amor no seriado Astaga. uhum. Sim, sim. E, Juliana, você, aliás, quem está assistindo está vendo aqui atrás de mim uma imagem de Frei Galvão, um quadro bonito de Frei Galvão, que nós também cultuamos, mas nós temos aí um backdrop atrás da Juliana, com imagens, porque ela fotografa muito bem, como eu já disse, é atriz, ela só não foi a modelo de passarela por causa da altura, né? Você não é baixinha, né? Você tem uma boa altura, mas você me falou que só a foto, mas estão aí as fotos ilustrando o backdrop que é usado em shows também, né? Você usa Quero esse backdrop. filmar aqui, ó, palco, né? Mostrar aqui para o pessoal, onde eu faço as fotos com os fãs. Ah, tá. Muito bom, muito bom. Mas o tema nosso hoje é Frei Galvão, porque nós estamos também no bicentenário do primeiro santo brasileiro. Frei Galvão foi canonizado em 2007 em São Paulo pelo Papa Bento XVI. O Papa Bento veio lá do Vaticano, veio de avião, especialmente para fazer uma beatificação, uma canonização aqui em São Paulo, no Campo de Marte, né? Porque daí a gente vê um pouco da grande importância de Frei Galvão. Foi uma canonização, uma celebração eucarística com 2 milhões de pessoas, com 500 bispos, coisa inaudita, como se diz, né? Inédita. E nós temos aí muita devoção e eu me interessei mais e mais por Frei Galvão a partir da minha mãe também. Nós passávamos em frente ao Mosteiro da Luz aqui em São Paulo, a caminho da nossa casa, quando eu era criança, ela falava algumas coisas e eu me interessei e acabei fazendo um projeto de um filme. O filme tinham 5 projetos de filme naquela época, com o amigo saudoso Del Rangel, que tinha
uma visão de fazermos vários filmes. No fim, o único filme que conseguimos fazer desses 5 foi Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Então, e eu me dedico porque o filme foi feito também em cumprimento de uma promessa. Eu vi acontecer um grande milagre e eu fiz uma promessa enquanto esse jovem não estava ainda salvo, que se ele ficasse salvo eu faria de tudo para realizar esse filme. Não foi fácil, mas realizamos. Mas eu queria saber agora da Juliana Valiati, como que é a sua devoção, a sua fé, você acredita em Deus, eu sei que acredita, mas me conta um pouquinho mais disso, Nossa Senhora. Malmo, eu tenho muita fé. Eu tenho uma devoção muito grande, né, na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo na minha vida, pelos trabalhos realizados, pelas oportunidades, pelas dificuldades também, que é assim que a gente aprende. Sempre acordo assim, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, Nossa Senhora. Até eu escrevi uma música em homenagem a Nossa Senhora, Ave Maria. Uhum. Então, assim, até quando a gente fala, as palavras são poucas para dizer quão grande é a minha fé em Deus, em Nossa Senhora. Você, inclusive, fez uma promessa, porque eu vi você distribuindo uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que acho que foi um problema de saúde que você conseguiu superar, né? Com a ajuda de Deus, com a Sim, intercessão da Corredentora Padroeira do Brasil, não foi? sim, é as orações de Nossa Senhora. Eu e meu pai, a gente entrega. É uma questão, assim, de agradecer as graças alcançadas, né? Então, a gente entrega essas orações para que, assim, alguém se converta, se conforte com aquela mensagem. Sim, eu já recebi graças na minha vida, mal, já. Ainda quando eu era criança, né? Eu tinha um problema de saúde, onde eu pedi para Nossa Senhora e eu fui curada. Então, é por isso que a gente escreveu a música Ave Maria. Muito bem. E, inclusive, quando nós filmamos o clipe musical da música Meu Querido Frei Galvão, que nós vamos ouvir no final hoje, não é? Nós estávamos aqui na Igreja do Mosteiro da Luz, em São Paulo. Lugar E, muito lindo. e naquela ocasião você estava em frente à imagem de Nossa Senhora, com os santinhos, as imagens, né, os papeizinhos na mão, e eu tinha acabado de escrever, como parte da encenação do videoclipe, naqueles papeizinhos que são tradicionais das igrejas para você colocar as intenções, né? Coloca numa caixa ou num vidro, o nome da pessoa que você quer alguma graça, quer alguma proteção, quer alguma coisa de bom. E eu tinha acabado de escrever o nome de um amigo meu, coloquei outros nomes também, inclusive, mas desse amigo Francisco, ele estava tratando de um câncer muito difícil. Até a minha esposa, que é enfermeira, ela tinha visto o exame dele e falou: está muito difícil esse caso aqui. Já era um senhor de idade, não era muito velho, mas já não era criança, né? E então, naquela hora que eu escrevi, que nós estamos eu e a Juliana em frente à imagem de Nossa Senhora, ali do outro lado estava a imagem de Frei Galvão, tocou o telefone e foi interrompida a gravação, porque veio a notícia que ele tinha feito um exame e o câncer dele estava superado, ainda teve que fazer tratamento, teve alguma coisa, mas já via-se assim um horizonte de cura, né? Foi assim, eu fiquei arrepiado, até você lembra disso, né, Juliana? Nós paramos a gravação e Eu falamos lembro. para as pessoas presentes ali: olha, aconteceu uma grande graça aqui, não sei, um milagre. Eu fico até emocionada, né, Malcolm, porque a fé, ela é algo assim que eu não tenho nem palavras para dizer, porque para mim, Deus é tudo na minha vida, é tudo, né? Eu até entrego a minha carreira, eu falo assim: Deus, você sabe das minhas batalhas, dos meus esforços, eu entrego a minha carreira nas suas mãos. Se eu for digna, né, que se realize.
Sim, Porque, assim, através da música também, Malva, eu procuro sempre levar coisas boas para as pessoas, fazer essa corrente do bem, através de uma música. sim. Alegria, né? A pessoa sente alegria. Muitas vezes a pessoa está triste também, escuta uma música, já se Sim, já conforta, muda, já ajuda. é. Eu até, ainda vamos falar desse assunto da música bastante, mas eu vou pedir ao nosso produtor aqui, o Cássio Martin, que me traga um jarro de vidro que está aqui no estúdio, porque eu acho que eu tenho aqui comigo aquele mesmo papelzinho onde eu escrevi o nome do Francisco. Eu quero mostrar para vocês, vocês vão ver no clipe, não percam o clipe da Juliana Valiati sobre com a música Meu Querido Frei Galvão. Tá muito linda, né? O clipe, Malva, assim, uma Ficou gravação lindo, maravilhosa. tem que ser abençoado mesmo sendo o que é, né? Então aqui tem uma pequena imagem do Frei Galvão, né? Vocês vão poder ver melhor. E, e aqui está o bilhete. Meu querido Frei Galvão, peço por Francisco luz, né? E nessa hora que a gente fez isso aqui, a Juliana estava indo para perto da imagem de Nossa Senhora Aparecida também, Eu a igreja do Frei testemunhei Galvão. esse milagre. E veio a notícia desse milagre, né? A gente é muito grato a Deus por todas as graças e bênçãos. Cada segundo, cada fração de segundo, a gente tem uma coisa boa que está vindo de Deus, mesmo que a gente não entenda, mesmo que haja sofrimento, que faz parte também da vida, né? Tá? Mas, enfim, isso foi uma coisa, um momento muito especial. E eu tenho aqui também as pílulas de Frei Galvão, para quem não conhece, muita gente que está assistindo aqui vai conhecer, porque já são devotos e o Frei Galvão já conhece. Mas esse é o papelote, um papelzinho pequenininho, né? Que tem dentro minúsculas pílulas. Eu não vou abrir aqui porque senão vai cair tudo. Mas são 3 pílulas para você rezar e tomar. Toma e faz a novena. E isso também ajuda muito a fortificar a fé, né? A fé. Mas, Juliana, e essa canção que você compôs com seu pai, eu vi um vídeo você cantando na Rede Aparecida, já faz um tempo. Você lembra um pedacinho para cantar para a gente aqui? Ah, lembro. Eu cantei ela na TV Aparecida, foi emocionante. A música Ave Maria. Até Ave essa Maria. música na TV Aparecida, ela entrou no DVD, Vozes da Igreja. Ela estava num concurso e foi selecionada entre as melhores músicas. Fiquei muito feliz. Dá para cantar um pedacinho? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Maria, Mãe do nosso Salvador, rogai sempre por nós. O anjo anunciou a ti, você verás no Espírito Santo, nascerá do puro amor. Ave Maria, Ave Maria. Muito bom, muito bom. Palmas para Juliana Valiati e a sua composição e a sua devoção, né? Muito bom. Um exemplo para muita gente, né, Juliana? Eu também procuro ser um bom exemplo. Frei Galvão foi um excelente exemplo de brasileiro, né? Então, agora me conta um pouquinho como é que foi essa fase da pandemia no Paraná, na sua vida pessoal. O que você achou de tudo isso? Você está viva, está bem? Isso aí já é uma grande vitória, uma graça, um milagre, né, de Deus. Foi um momento assim muito difícil para todas as pessoas, pessoas que perderam, né, pessoas queridas. A gente tem que agradecer por estar hoje aqui. Mas assim, na minha profissão foi
um momento assim, muito difícil, mal, porque a gente depende do público. Então, foi um momento assim de 2 anos sem shows. Eu tive que me reinventar nesse período, porque a gente não pode parar. Eu comecei a fazer muitos lives, eu comecei a estreitar mais essa amizade com os meus fãs. Eu comecei a apresentar o meu programa Vozes do Brasil com Juliana Valiati, que maravilhoso, toda segunda-feira, gente, às 21 horas. Vozes do Brasil com Juliana Valiati, com histórias lindas e muita música boa, tá, gente? Convido todos vocês pelo YouTube Juliana Valiati e Facebook Juliana Valiati Oficial. Então, eu me reinventei, Malcolm, nessa fase, que eu não parei, assim, de trabalhar nas redes sociais. Até nesse período, eu gravei um novo trabalho, um EP com 4 músicas, mas tendo todos os cuidados necessários, né, nessa fase delicada. E eu comecei a perceber, assim, as pessoas falavam para mim, Juliana, estou tendo muita dificuldade, eu vou desistir. Eu falava, não, gente, logo isso vai passar, não perca esperança, tenha fé, que você vai se manter. Porque isso afetou muito, né, Malcolm, todos os setores, tudo. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso, né? Mas ainda se deve ter aí os cuidados. Sim, sim. Foi um desafio de fé também, né? É uma aprovação, Deus nos deu um livramento, como se diz, né? Que é um momento de bate muito desespero, né? Porque você fica pensando, o que eu vou fazer agora? Mas a gente tem que manter, assim, a esperança e ter muita fé, porque dias melhores virão. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, no Paraná, eu sei que no norte do Paraná, mudando um pouquinho o tema aqui, existe uma grande devoção por Frei Galvão. Existe uma cidade chamada Brotas, que Frei Galvão esteve lá e ele conheceu uma senhora que estava com um problema sério de saúde na família e ele deu uma imagem de Nossa Senhora para essa mulher, né? E com isso, com muita devoção, ela conseguiu superar, teve um milagre, né? E depois foi doada aquela imagem para uma igreja e houve um pavoroso incêndio anos depois. E tudo foi destruído na igreja. Porém, no meio das cinzas encontraram aquela imagem intacta. Tá. Você conhece essa história? Conheço essa história, ela estava intacta lá no altar. É um verdadeiro milagre, irmão. E aí foi colocado de novo na nova igreja, não é? Você chegou a visitar ou ainda não? Eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu Sei. gostaria. Nossa Senhora E sabe, irmão, depois que eu gravei a música do Frei Galvão, eu gravei Frei Galvão, quero até te agradecer esse convite. Eu me senti tão bem na gravação do videoclipe, lá no Mosteiro da Luz, eu estava muito emocionada e eu sentia que eu tinha que estar aí nesse momento gravando essa música ao Frei Galvão. Eu senti algo assim muito forte naquele momento. E até depois eu ganhei de um fã meu que viu a nossa música uma imagem do Frei Galvão. Eu tenho guardado aqui do lado da imagem de Nossa Senhora, né? E eu ganhei uma imagem do Frei Galvão. Olha, que bom, que bom. E eu não ganhei, né? Não me deram imagem ainda. Tô brincando. Eu ganhei. Eu tenho duas e tem esse quadro aqui. Mas que bom, Juliana. Muito bem. E então o Paraná tem muita devoção e hoje há um santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá, porque ele nasceu em Guaratinguetá. Ele nasceu 22 anos depois do encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba, né? Isso foi em 1717, Frei Galvão nasceu em 1739. E ali, a Aparecida era um distrito, era um bairro, uma freguesia de Guará, né? E ali foi encontrada a imagem, é um milagre da pesca, como muitos de vocês sabem. Quem não sabe, procura se informar, porque é muito interessante.
Foi um milagre, um sinal semelhante à pesca do lago de Tiberíades, né, com Jesus Cristo e os apóstolos que eram pescadores, não conseguiam pescar a noite toda, e Jesus aparece e dá uma ordem de jogarem novamente a rede para o outro lado e encontram muitos peixes. Foi o que aconteceu no Rio Paraíba do Sul, em 1717. E esse foi o primeiro de uma série de milagres espetaculares. Quanta gente foi curada, quanta gente foi salva, quanta gente teve a sua fé reassegurada, não é? Perderam medos e pavores, enfim, coisas muito boas, como todos nós sabemos, nós que já conhecemos um pouco mais da história de Nossa Senhora Aparecida. Mas o fato é que era a mesma localidade, então é um lugar muito, muito santo que nós temos no Brasil. E eu não sei se você, Juliana, costuma fazer alguma peregrinação. Você já foi algumas vezes a Aparecida, não foi? Já foi várias vezes. Eu fui para participar lá dos programas da TV Da, Aparecida, até da TV? recentemente da Maria Ângela Zan, mas depois eu sempre vou até a igreja fazer uma oração, né? Uhum. Ver a imagem de Nossa Senhora. Sim, sim, sim. Inclusive, eu vou gravar um programa para a Rede Aparecida no dia 18, porque eles estão fazendo um especial do bicentenário de Frei Galvão. Eu Olha que mandei a, eu maravilha! mandei a sua gravação Ah, que legal! do meu querido Frei Galvão, mas parece que não vai ser um programa musical. Em todo caso, eu enviei, né? E eles estão animados porque é o bicentenário de Frei Galvão, que ele morreu em, mil, Sim, eu em até vi 2000. uma entrevista sua falando do bicentenário da morte do Frei Galvão, assisti. Aham, exato. Então, nesse ano de 2022, comemora-se 200 anos da passagem de Frei Galvão ao Pai Eterno, à eternidade, não é? Ele foi ao céu e é o começo de uma existência muito mais gloriosa para todos nós, né? A gente não deve encarar a morte assim como um fim, e sim como um passo a uma nova vida, a uma Nova vida, novo nova começo. situação, né? E é incrível as bênçãos que a gente recebe. E eu não sei se você já teve isso, Juliana, mas eu percebo sinais, né? Eu percebo sinais de Frei Galvão. Por exemplo, esse momento aqui na missa que nós tínhamos, estava lá gravando um clipe e eu tive essa ideia de fazer um papelzinho, colocar o nome da pessoa por quem eu estava rezando, e naquela hora vem a notícia que está curado, né? O senhor que você conheceu recentemente, quando nós gravamos não contamos isso para os nossos espectadores aí, né? Nós estamos gravando um concerto muito bonito de Frei Galvão, com músicas do filme e músicas especiais em homenagem ao primeiro santo brasileiro, né? O concerto chama-se Frei Galvão, 200 anos de fé, né? Concerto de Frei Galvão, 200 anos de fé, né? E a Juliana cantou comigo essa canção, Meu Querido Frei Galvão. Mas o Dr. Brito, ele teve uma série de problemas de saúde, muitas cirurgias e quimioterapia e radioterapia, mas com muita fé, muita devoção, principalmente se apegando com Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? Mas ele superou essas doenças de forma tão surpreendente, já com uma certa idade. Ele sempre foi atleta também, sempre fez exercício, musculação, ao ponto de quando ele ficou curado, depois de 5 cirurgias, chegou em casa e deu um salto mortal, sabe aquela cambalhota assim, no ar, e caiu em pé na frente do neto dele. Olha, Aí ele não tinha me falado, ele é muito amigo meu, ele me chama de best friend, e ele não tinha me falado nada disso, mas em Aparecida, nós estávamos no Memorial da Devoção, onde tem aquele museu de cera, tem o cinema 5D, não sei se você já visitou, e quem não visitou, recomendo visitarem. Ele participou de um seminário, nós tínhamos uma roda ali,
de historiadores, estava o príncipe Dom Gabriel de Orleans e Bragança, porque coincidentemente esse ano também é o bicentenário da independência do Brasil, nós vamos falar um pouquinho disso depois. Aí ele falou assim, ele levantou a mão e falou, eu tomei as pílulas. Aí, por coincidência, ele foi uma pessoa que participou desse concerto de Frei Galvão. Então eu começo a ligar as coisas, né? Eu ligo as coisas, eu vejo que foi um sinal de Frei Galvão, que a fé do meu amigo o curou, o fato de ele estar junto conosco em tantas ocasiões e agora especialmente no concerto de Frei Galvão, que deve ir ao ar assim que a gente concluir os trabalhos, não vai demorar muito, nós vamos ter pelo YouTube. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal Malcolm Forest também, canal Malcolm Forest, e também sempre acompanhar a Juliana Valiati no canal do YouTube dela e também na rede social, Instagram e Facebook. Enfim, nós estamos por aí, vocês vão nos encontrar. Queremos que vocês estejam conosco. Mas tem muita história para se contar, né, Juliana? Mas os sinais são importantes, né? Até quero convidar você, Malcolm, para estar no meu programa, Vozes do Brasil, para a gente cantar a música, meu querido Frei Galvão, e você falar da sua belíssima história também, tá bom? Sim, com muito gosto. Já te falei, Juliana, que vou participar com muito prazer, muita satisfação. Então, logo a gente conclua essas gravações e filmagens, que está um pouquinho corrido agora, né? Mas é muito bom. E vamos falar um pouquinho do seu empresário agora, que é meu amigo também, né? Do Jefferson Gomes. O que você pode me contar do Jeff? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Através dele, eu tive a oportunidade de vir a São Paulo para divulgar o meu trabalho, né? Então, uma pessoa, assim, muito querida, uma pessoa que acredita muito no meu trabalho. Eu só tenho que agradecer a Deus por ele estar na minha vida. E a gente trabalhando já juntos há 6 anos. Sei, perfeito. E vocês têm um caminhão, né? Um ônibus, né? É uma van. Uma van mais grande, bonita, né? Negra. Né? As minhas fotos, assim, né? As redes sociais. E sempre quando eu estou passando com ela na rua, o pessoal fica assim, Juliana, dá acesso às redes sociais, já mostra Olha aí, tá vendo? legal. Muito bom, muito bom. Então, quero falar também do Sérgio Pena, do amigo meu, que é um professor de viola e compositor, cantor também, né? E da esposa Fabiola Mirella, manda um beijão para eles. E eles estiveram eu conheci agora, né, na gravação do concerto. Conheceu nas gravações do concerto Frei Galvão. E eu fiz com ele uma moda de viola contando a história do Frei Galvão, porque as modas de viola, eu sempre gostei desse gênero, nunca me dediquei porque meu pai sendo americano e tendo vivido nos Estados Unidos e aquela onda da música pop, rock, Beatles e tudo, a gente foi muito para esse lado da música pop internacional, né? Mas sempre gostei muito de ouvir. Acho que é porque na minha infância, Juliana, eu tinha teve uma empregada doméstica no apartamento que eu morava com meus pais, com 6 anos de idade, e ela era de Minas, eu não lembro mais a cidade. Era Tunica, o apelido dela. E ela gostava de ouvir cedinho de manhã a música caipira, né? Música sertaneja, na Rádio Nacional, na Rádio Tupi, né? E o Tunico e Tinoco estavam em alta naquela época, né? Então, ouvindo aquilo tudo. Mas a moda de viola conta histórias muito bonitas. Eu só ouvi uma música como Chico Mineiro, ou acho que Arreio de Prata, né? E tem umas músicas assim. A nossa música raiz. Exatamente, nossa música raiz, né, o folclore, a raiz brasileira, é muito bonito, né? Então, eu prefiro até às vezes ouvir uma coisa bem antiga assim, do que ouvir uma coisa muito moderna e que os artistas estão experimentando com uma coisa muito nova, né? Mas, enfim, então o Sérgio Pena eu procurei e nós fizemos uma moda de viola chamada O Maior Brasileiro, né? Que seria o Frei Galvão. E ali vai se contando toda a história dele, da infância, ele que era um menino caridoso, obediente, né? E uma família muito boa também. Devotos de Santana. Eu tenho aqui uma imagem de Santana, que eu mostro mais
É que linda a imagem. Tá? Santana é mãe mestra, né? Ela com Nossa Senhora aqui, ela que ensinou a tradição católica, né? Ela que ensinou a Maria a ler e tudo mais, né? É muito Não, interessante. ou você assim também já houveram milagres na sua vida? Ah, sim, tem muitos milagres. É, na feitura do filme, o filme já foi um milagre, Frei Galvão, Arquiteto da Luz, porque aconteceu assim, eu tinha o projeto, mas esse meu amigo Del Rangel, ele tinha uma parceria com uma empresa que ia fazer a captação de verbas, né, Lei Rouanet naquela época, para produzir o filme, porque um filme é um projeto caro. Mas no fim essa empresa não conseguiu levantar os fundos, né? E nós ficamos com vários projetos no meio do caminho. E aí um dia eu estou na minha casa e liga uma vizinha muito amiga nossa, a Bárbara, e ela fala que está triste porque a chefe dela estava com o filho na UTI, no Hospital Sírio-Libanês, nas últimas, com as palavras dela. Estava desenganado, o pai já tinha procurado um padre, porque não havia esperança, ele tinha um caso muito... Ela falou que era uma meningite naquela ocasião. E aí a dona Lígia, minha mãe que você conheceu, né? Muito querida ela. Ela estava na outra sala ao lado e ela ouviu o final, a parte da conversa. Eu estava no telefone, naquele tempo era telefone fixo ainda, né? Não tinha celular. E no fim eu falei assim, olha, é o seguinte, mamãe. Ela perguntou, o que foi, né? Eu falei, a Bárbara ligou porque o filho da Marilene, o Felipe, está nas últimas, está muito mal, está desenganado e tal. E ela falou assim em voz alta, né? Precisamos pedir para Frei. À medida que ela foi falando, quando ela começou a falar, precisamos pedir, antes de falar Frei Galvão, na minha mente veio Frei Galvão, né? Então, aí conversei melhor com ela, ela disse assim, olha, eu senti na hora que alguém tocou no meu braço, né? Tocou no meu braço assim, e... Bom, então eu falei com a Bárbara e ela... falei, Bárbara, nós temos essa devoção, eu vou rezar pelo Felipe e minha mãe também, e nós temos as pílulas de Frei Galvão, que minha mãe sempre gostou muito do Mosteiro da Luz, nessa fase de mais madura da idade da vida dela, ela até tinha amizade com as freiras no Mosteiro da Luz, porque ela fazia um trabalho da pastoral, não era uma pastoral, era a promoção humana na Igreja Santa Joana d'Arc. E ela levava mantimentos para famílias carentes, ajudava um monte de gente. E ela ia lá no mosteiro porque a Cáritas e o trabalho da Arquidiocese de Caridade era ali, então ela conseguia alguns mantimentos com as organizações e trazia para a igreja na região onde eu moro, né? Então, ela já conhecia as Irmãs da Luz, ela tinha muita amizade, cuidava, visitava uma que estava muito doente, enfim, a Irmã Ruth e a Irmã Violeta depois. E então, nós já sabíamos dessa devoção, eu tinha as pílulas. Então, eu falei para a Bárbara, Bárbara, oferece, vê com a Marilene se ela quer as pílulas. E ela aceitou, fez a novena com as pílulas. Uma outra pessoa também deu as pílulas para ela. Então isso aqui é interessante, quando é bem uma graça, um milagre, muita gente é descrente, né? Fala assim, coincidência, tinha que ser, né? Isso acontece, mas não é. Quando você vê mais um sinalzinho vindo, já não é coincidência. Aliás, o Papa João Paulo II falava que só acredita em coincidência quem não conhece a divina providência, né? Então, bom, resumindo, a mãe tomou as pílulas, fez a novena, eu fiz as novenas, minha mãe também, tomamos as pílulas, ela recebeu por outra pessoa também, e o menino teve uma evolução fantástica, ele tinha 17 anos, né? Foi melhorando, melhorando, melhorando. Ele estava em coma com uma desmelinização, o bulbo cerebral é onde
do cérebro sai a rede nervosa dos nervos para a coluna vertebral, para todo o organismo. E ele perdeu a capa, tem uma película, né, que protege, e aquilo tinha sido perdido por alguma situação. Então a pessoa fica totalmente descontrolada, a pressão sobe, desce, a temperatura desce e sobe, porque é como se desse um curto-circuito, uma pane geral na eletricidade da tua casa. E em geral a pessoa morre ou fica tetraplégico, fica com uma sequela muito difícil. E ele estava sem movimentos, ele estava entubado, tentaram desentubar, ele quase morreu, e naquela época tinha menos recursos do que hoje na medicina, mas foi um caso gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Mas com essas orações e a fé, ele foi melhorando, saiu, foi para casa depois de 60 dias de hospital, foi para casa em cadeira de rodas, e 4 meses depois estava fazendo windsurf já. Ele era esportista, ele conseguiu recuperar tudo Ai, e, que bom! prestou concurso anos depois para o Banco do Brasil e está vivo e foi um milagraço, né? Um milagraço, Esse como foi dizia o padre realmente Quevedo. um milagre, né? Que bonita essa história. E, e assim, Malcolm, como que você teve esse chamado para me convidar para gravar essa música do Frei Galvão com você? Bom, eu tenho que pensar um pouquinho. Bom, uma coisa foi o seu talento, a sua simpatia e a sua amizade, né, com o Jeff também. Mas eu queria só contar uma coisinha a mais ainda, Juliana, para você e para todos que estão nos assistindo, que daí enquanto o Felipe estava naquela situação, vai, não vai, aquela tensão toda, a gente rezando com muita fé, eu fiz uma promessa a Deus, né, que se ele fosse salvo, eu faria de tudo para fazer o filme, que não tinha dinheiro, não tinha nada para fazer, né? Tinha só o projeto, a ideia, né? Então, e como ele foi salvo, né, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o filme. Aí foram 10 anos de trabalho, mas conseguimos tudo, né? Então, tudo que a gente pensa com fé, que a gente reza, eu rezo o terço praticamente todo dia, né? E passo a novena de Frei Galvão todo dia também. E às vezes eu faço até mais orações. Eu recomendo a todos rezarem muito, especialmente nessa fase em que o mundo está, que o Brasil está, as eleições, aí toda essa dificuldade toda, o mal, né? O mal batendo na porta do país, do mundo. Mas então, agora falando da Juliana Valiati, né? Eu acho que foi justamente, não sei, Juliana, foi alguma inspiração baseada na sua simpatia. Eu não sei se você já tinha me falado da sua promessa para Nossa Senhora, acho que não, né? E tem coisas que Deus é que sabe por que, né, nós somos levados. De repente a gente se encontra numa situação que nem eu falei do Dr. Brito, né? Ele lutou. Um dia ele tomou as pílulas de Frei Galvão, continuou lutando, rezando, né? E ele saiu. E depois o que acontece? Vem os sinais, né? A amizade que tem comigo, todo esse trabalho com o Frei Galvão também, que ele ajudou muito a realizarmos, que estamos realizando ainda, né? E a gente tem que observar melhor, né? Como você muito bem falou no início da nossa conversa, a gente tem que dar graças todo dia, toda hora a gente está recebendo bênçãos, né? E eu, assim, eu fiquei tão feliz aquele dia na gravação do clipe, sabe, Malco, da música do meu querido Frei Galvão, que eu me senti tão bem aquele dia, sabe? Uma Uhum. alegria, uma, uma leveza, assim, uma coisa boa. Uhum. Então, Juliana, eu não sei explicar muito bem, fora o fato do seu talento, conhecer você, a simpatia, a abertura, sempre disponibilidade, você está sempre disposta a ajudar no que for possível, né? E então, daí eu fiz o convite, também achei que na sua voz ia ficar muito bonito, muito doce, né? Então, e foi o que aconteceu, né? Mas, então me conta aí um pouco mais da sua experiência com essa música. Eu sei que você vai gravar o programa da Evangelizar é Preciso, né? O nosso querido Tá? padre, Eu né? vou Mazotti. apresentar a música do meu querido Frei Galvão. Oba, ótimo. Eu fiquei assim, muito feliz, Malcolm. Obrigada novamente por esse convite, por estar gravando com você também.
e fazendo essa linda oração, que essa música é uma oração, uma composição sua, né? Ao primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Ótimo, muito obrigado, eu agradeço também. E a música tem um quê de protesto, ela foi feita há muito tempo atrás, não muito tempo, mas quando eu terminei o filme do Frei Galvão, né, Frei Galvão, Arquiteto da Luz, me veio a inspiração para fazer o meu querido Frei Galvão. E na ocasião nós procuramos o Sérgio Reis, que gostou da música, ele veio até aqui em casa, mas ele queria que fosse uma pegada diferente e tal, no fim não caminhou. E o empresário do Jair Rodrigues também se interessou muito e ele provavelmente iria gravar, né? Mas isso foi uma coisa que a minha esposa Kátia viu na época, ela estava tentando essas coisas, né? Aí aquilo passou, infelizmente o Jair faleceu, né? Mas eu não sei, acho que você foi a voz certa, a pessoa com a doçura, com a fé verdadeira, né? Com a experiência de vida, e nós fizemos com o nosso amigo Luiz Pulgi um clipe tão fantástico e com um milagre que acontece no meio da filmagem, né? Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigada. Quero mandar um beijo também aqui para a Kátia, para sua esposa, para todos os envolvidos neste grande projeto, ao Frei Galvão. Muito obrigado, Juliana, que Deus abençoe e que possamos continuar propagando a alegria, a fé com a música, né? Com certeza. E a sua beleza, o seu carinho. Um grande beijo para você, lembranças a todos os seus queridos ouvintes, e eu estarei no seu programa. Vamos continuar conversando. Quero mandar também um beijo aqui para a Marli, sempre querida, né, assessora. E, mais uma vez, obrigado, Malco. Também quero agradecer a Deus aqui pelos pais maravilhosos que eu tenho, pelos meus 2 filhos maravilhosos. Agradecer a minha equipe toda, sempre se dedica muito a Juliana Valiati, né? Aos queridos amigos, aos fãs, aos queridos radialistas, divulgadores, todos que sempre estão apoiando, porque a gente sempre chega com aquela corrente do bem, né? Um ajudando o outro. E agradecer a Deus por tudo, Malco, por tudo, né? Que acontece nas nossas vidas. Sempre agradeço a Deus. Então, muito obrigada, Malco. Adorei estar aqui com você nessa entrevista. Obrigado você, Juliana. Tudo de bom. Beijão. Obrigado a todos. Até a próxima. Até. Tchau. Vai. Tivemos a alegria de ter conosco nessa conversa a cantora, atriz, apresentadora Juliana Valiati. Vamos ouvir agora, na voz da Juliana, Meu Querido Frei Galvão. Meu querido Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, tenho a fé e devoção. Sei que tudo é passageiro, se em ti eu confiar, bom remédio eu terei. Tua missão é só amar, livre sei que viverei. Santo Antônio do Brasil, o teu povo sofre tanto, já cansou de ser civil, e ninguém ouvir teu pranto. Eleva a voz em uma prece, transformada em canção, recorrendo a quem merece e pode dar a salvação. Meu querido Frei Galvão, pede a Deus por nossos filhos, pega, ergue com a tua mão e tira todos os empecilhos.
para que o povo brasileiro viva livre como irmãos. E neste sonho altaneiro, peça ajuda, Frei Galvão. Santo Antônio do Brasil, eterno escravo de Maria, roga a Deus por todos nós e ao bom Jesus nesse dia. Santo Antônio caminheiro, corre o mundo com tua luz, dá remédio por inteiro e nos salva com a cruz. Santo Antônio brasileiro, nos corações tu viverás, com a nossa natureza de alegria, amor e paz, esperança, amor e paz. Meu querido Frei Galvão,